Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu agradeço, né, o convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Silvio, que foi o primeiro a me contatar para a gente participar aqui. Eu sou da Brasilândia, né, eu sou da Vila Penteado, e a Brasilândia é um distrito onde tem 41 vilas, jardins e parques, a gente fala, né, e a Brasilândia assim, quando você pensa em Brasilândia, periferia, ela tem uns 73 anos, mais ou menos, e ela não é uma grande favela como a Heliópolis ou Paraisópolis, mas ela, em cada uma dessas vilas você vai encontrar 2, 3 favelas. E ela cresceu, como toda a periferia de São Paulo, de maneira muito rápida e desencontrada e desorganizada, sem nenhuma estrutura de saneamento. Então, foi uma coisa que foi sendo construído de qualquer maneira, com loteamento clandestino, não tinha água, esgoto, luz, asfalto, muitos rios e muitas áreas, muito morro, né? Porque a gente está perto da Cantareira, áreas de risco, de desmoronamento. Então, o que a gente sempre teve aqui foi uma organização do próprio povo do bairro, né? Em comissões de moradores, para reivindicar e tentar resolver os nossos problemas, porque a gente sempre se sentiu abandonado pelo poder público, né? E eu venho lá da época das comunidades eclesiais de base, anos 70, ditadura, a gente tinha essa concepção, né, de luta, e era em volta dessas comunidades eclesiais de base que a gente conseguia, era sempre, na época, um trabalho voluntário, você trabalhava durante o dia, fazia esses trabalhos à noite, final de semana. Então, ela é uma região reconhecida como uma região de muita luta, que sempre foi brigar pelo que achava que tinha direito, e tinha, né? E pelas melhorias do bairro. Eu acredito assim, depois, nos anos 2000, a gente começa esses movimentos de sarau. E aí, também, já dentro dessa tradição de luta, os saraus, ele acaba se envolvendo em toda a questão, não só de cultura, mas também as problemáticas do bairro, como resolver alguns problemas, como entrar em algumas atividades políticas e reivindicatórias dentro do bairro. E o sarau se envolveu, no caso do Sarau da Brasa, a gente começou em 2008, você pega, eram pessoas mais novas que eu, era um pouco mais velha, mas pessoas que eram filhos de moradores que lutaram muito pelo bairro, e já tinha essa tradição, né? E aí a gente tem consciência, teve consciência o tempo todo, que a cultura nunca foi reconhecida nesse país, né? Sempre foi muito difícil, principalmente o pessoal da periferia, para você ter acesso a algum tipo de cultura, você tinha que sair do bairro, ir para o centro da cidade, para outros lugares que não tinha nenhum equipamento cultural. Então, era mais uma briga você lutar por equipamentos culturais, centro cultural, locais, né, que os jovens pudessem se reunir e fazer algum tipo de cultura. Às vezes a gente ocupava as praças para fazer show, prestigiando algum morador que podia, sabe, cantor, algum artista do bairro, mas sempre foi muito difícil, sempre foi uma briga, né? E o que a gente viu com relação à epidemia, né, foi escancarar essa diferença social que sempre existiu. E uma das coisas que a gente se perguntou é o que a gente podia fazer, né, e como que a gente poderia se articular culturalmente diante da pandemia, que era uma situação inusitada, que ninguém estava preparado para isso. Mas a primeira coisa que os movimentos sociais aqui resolveram fazer foi socorrer justamente as pessoas, suas famílias em situação de vulnerabilidade. Logo de cara, a Brasilândia foi o local onde tinha maior número de mortes. Então, a gente ficou um tempo aí nesse ranking aí infeliz, né?
não tinha um hospital quase construído, o prédio, mas sem leito, não estava aberto, já fazia um tempão que estava pronto, o Hospital da Brasilândia, que a gente vinha lutando para ter esse hospital há muitos anos, né? As mulheres, principalmente do bairro, foram as que mais lutaram para isso. E estava lá pronto com um índice alto de mortalidade, de infecção, e o hospital fechado. Então, a gente se organizou em coletivos. Além dos coletivos já existentes, né, os Sarau da Brasa, o Samba do Congo, Quilombac, que está mais ou menos perto da gente, vários coletivos já de cara entraram numas campanhas de arrecadar dinheiro, receber cesta básica, kits de higiene, montamos alguns locais para receber. Com o Sarau da Brasa, a gente recebia lá na sede do Samba do Congo, cadastramos 120 famílias que receberam 5 meses, todo mês, durante 5 meses, essas doações. Também fizemos alguma doação para o pessoal da aldeia Guarani, no Jaraguá, que é perto da gente, e criamos dois outros coletivos que eu participo, além do Sarau, que era um chamado Brasilândia Nossas Vidas Importam, que está funcionando ainda até hoje, arrecadando e distribuindo. A gente distribui cestas todo sábado, e ficamos um tempo recebendo essas doações aqui em casa, que tinha um espaço, e depois o pessoal vindo pegar. Agora nós transferimos para casa de uma outra pessoa, porque eu estou para mudar de casa, mas a gente continua recebendo. E a gente criou um outro coletivo que chama Rede Brasilândia Solidária. E nesse coletivo aí já entrou o pessoal da saúde, das UBSs, e vários outros, assim, comissão de morador, pessoal ligado aos CAPs da região, às UBSs, comissão de moradores de vários bairros, e começou a fazer um trabalho assim, de conscientização do povo, conseguir carro de som e passar pelos bairros avisando, isso no começo principalmente, porque estava muito alta a contaminação, passar nas favelas, e começamos a mandar ofício para a prefeitura e para o estado para abrir o Hospital da Brasilândia, para voltar também a ativar o Hospital Sorocabana, que ficava no bairro próximo, aqui fica no bairro próximo, que é a Lapa, porque foi fechado há muitos anos e estava lá o prédio abandonado. A gente também, sabe, teve atuações diretas, assim, com relação ao funcionamento do Hospital Penteado, que estava atendendo a maioria dos casos graves na região. Então, foram várias ações que os coletivos começaram a fazer a princípio, que não eram ações ligadas diretamente à cultura, mas são as ações que a gente achou que eram mais urgentes. Aí, com relação à cultura, foi surgindo outros coletivos que conseguiram fazer alguma coisa, assim, o pessoal do Sacoma, que fica lá no Jardim Elisa Maria, que é perto da gente, está dentro da região da Brasilândia, criou um jornal, fez uns convênios com ONGs para produzir máscaras e conseguiram, através de vaquinha, através de ajuda de outras organizações de ONGs, pagar um salário para as costureiras que estavam sem renda, muita gente perdeu, né, as rendas, e aí a gente conseguia, esse pessoal, inclusive assim, teve muita colaboração entre os vários coletivos, né, tem esse coletivo do Elisa Maria, o Sarau da Brasa, o Brasilândia Nossas Vidas Importam, o Rede Brasilândia Solidária, que são os que eu estava atuando em 3 e os que eu tenho mais proximidade. Mas tinha muita contribuição entre os próprios coletivos, né? Esse coletivo do Elisa Maria, ele fez um mapeamento de todos os grupos que estavam atuando nessa área. Aí tem mais de 30 grupos. Então, quando você recebia uma grande doação de alguma empresa ou tinha alguma cesta sobrando, dividia entre os coletivos, tinha um intercâmbio entre os coletivos. Um outro coletivo que a gente teve muito contato foi o Cantinho da Vó Tutu, que é uma senhora que apareceu bastante na TV,
porque sempre, mesmo antes da pandemia, ela sempre fez pães de manhã, sei lá, 200 pães, distribui toda manhã para o povo ali fica perto da Vila Terezinha, que é Brasilândia também, e ficou bastante conhecida, e é uma senhora já de mais de 60 anos, que faz essa ação há muito tempo já. Então, a princípio ficou o mais urgente, né, nesse socorro. O Sarau da Brasa sempre teve essa prática, né, a gente está aqui perto de favela, então, o ano passado, né, retrasado, em 2015, a gente teve muitas ações junto à favela, porque vira e mexe pegava fogo, né, quando eles querem tirar o povo do lugar, o negócio pega fogo, não se sabe como, né. Então, a gente fazia campanhas de recolher alimentos, e de socorrer, de levar roupa. E são campanhas que normalmente a gente já faz, né? Não é por conta da pandemia. Então, a minha preocupação foi pensar um pouco nessa coisa de o que a gente tem feito culturalmente também, como desenvolver nessa época de pandemia. Então, uma das coisas que a gente teve que recorrer foi as redes sociais, por causa do isolamento, né? Fazer sarau virtual, né? Entrar em contato com as pessoas, tudo pelo computador, pelo celular, receber essas doações e dar um jeito de distribuir, mas a distribuição não tinha jeito, né? Você tinha que ter o contato, as pessoas iam buscar. E socorrer essas pessoas que não tinham renda nenhuma, né? Que está trabalhando com cultura, mas muita gente da área da cultura, o que acabou recorrendo foi aos editais. Não tinha muita coisa, né? Porque do governo demorou muito, tem coisas que está acontecendo esse mês, né? Uma ação do governo federal ligada diretamente à cultura, começaram a fazer propaganda esse mês. Muita gente que entrou lá no primeiro auxílio emergencial não recebeu, não tinha nem motivo, porque estava dentro, se encaixava em todos os parâmetros deles, mas não conseguiu receber esse auxílio. Teve gente que recebeu o primeiro e o segundo e depois o dinheiro sumiu da conta. E ninguém respondeu e ninguém falou por quê e aonde foi parar e quem foi que pegou esse dinheiro, né? E parece que era coisa a desconfiança é que é coisa interna do próprio banco, né? Da Caixa Econômica. Então, você tem... Aí, o que aconteceu? Então, a grande maioria dos grupos caiu em vaquinha virtual, em edital, para tentar se sustentar de alguma maneira, mas, e mesmo passando necessidade, tendo problema, alguns a gente ficou sabendo, alguns nem falaram, porque às vezes a pessoa não fala, é a pessoa da área da cultura, receberam cesta básica, para quem a gente acompanhou e percebeu, né, e a gente tentou, assim, ajudar as pessoas a fazer o pedido, muitas pessoas não tinham nem Wi-Fi direito, não tinha acesso à internet, ou tinha uma internet muito ruim, então tentar auxiliar essas pessoas. Dentro de um dos grupos, que estava atuando no Brasilândia, Rede Brasilândia Solidária, e no Brasilândia Nossas Vidas Importam, também foi criado um grupo que o nome é Ponto de Escuta. Então, muita gente com depressão, muita mulher sofrendo violência dentro de casa, e esses pontos de escuta atendiam as pessoas pelas redes, né, social, para dar um apoio psicológico, né, para essas pessoas. Também como nós nos envolvemos também com o pessoal das UBS e dos CAPs, eles estavam produzindo sabão líquido, por exemplo, e ia para entregar para os moradores de rua, várias campanhas de entrega. Olha, foram muitas ações, assim, a grande maioria, assim mesmo, de socorro. As pessoas estão tentando resolver seus problemas via internet, via rede social, tentando participar dos editais, que não atinge a maioria, é pouca gente.
Bom, aí, o que mais que tem para falar? Sobre o coletivo Brasilândia Nossas Vidas Importam, então, além de arrecadar, que esse eu faço parte diretamente, além de arrecadar mantimento e tal, a gente começou a fazer umas aulas online agora, num processo de conscientização das pessoas, né? E a primeira aula foi sobre a comunidade indígena, então toda uma questão sobre eles, né, com históricos, chamando gente deles para falar, para dar essas aulas. E a segunda aula, que já teve esse final de semana, foi sobre os negros, a violência contra os jovens negros da periferia, que a gente está numa região de maioria negra e que a violência aqui é extremamente alta, né, contra esses meninos, tem muita gente morrendo, né? Como sempre, é um problema forte nas periferias e na Brasilândia. A Brasilândia, ela vem assim, a grande maioria da população é negra, porque ela já vem desde o início dela, quando começou a freguesia do Ó, 400 e poucos anos atrás, era um local de fazendas de escravos, né? A freguesia do Ó ela foi inaugurada, vamos dizer, por um escravagista aí, né? Então, muitos negros escravizados fugiam lá do centrinho da freguesia e ia para perto da Serra da Cantareira e foi formando muitos lugares aqui da Brasilândia já foi formado por esses negros escravizados que vieram para cá. E depois eles falam, a Brasilândia começou em 40 e pouco, mas já tinha muitas famílias morando aqui. E já tinha também muitas fazendas de cana-de-açúcar na época, em que tinham pessoas escravizadas. Então é um bairro assim, também de muitas tradições afro. Você tem o primeiro terreiro de São Paulo, é da Brasilândia. Primeiro terreiro que é registrado, né? Ele está na Brasilândia, pertinho da minha casa. Então você tem várias tradições e várias dificuldades aí, preconceito, um monte de coisas que essa população toda sofre e que a gente tem que brigar com isso diariamente, né? Então eu pensei mais em falar nesses trabalhos que a gente tem feito, né, por conta da necessidade mesmo, porque foi a primeira coisa que ocorreu com os coletivos, vários, tem mais de 30 e a gente tem contato com eles, fazendo ações de vários tipos de socorro e assim, a gente fez muito ofício, brigou muito com a prefeitura, pelos hospitais, para vir, inclusive, dedetizar as ruas quando estava forte a questão da Covid aí, né, aqui na Brasilândia. E a gente teve mais ações assim. E eu acho que depois de um segundo momento, em que a gente começou a socorrer o pessoal, pensar em formas de renda para as pessoas mais ligadas diretamente à cultura, né? Que tem sido difícil para todo mundo, mesmo as questões das doações, hoje, a gente foi muito bem 4, 5 meses, mas eu acho que o povo que estava, inclusive, que era o povo periférico, os que mais estão ajudando, chega uma hora eles também não têm renda para continuar ajudando. Então, eu acho que agora, se tiver, né, essa nova onda que estão falando, vai ser muito mais complicado, porque agora as pessoas já não têm mais essa renda para poder ajudar, já estão com dificuldade, muita gente perdeu emprego, muita gente da área da cultura aqui, a gente tem o CCJ, a gente tem 2 fábricas de cultura perto, os funcionários, o salário deles caiu pela metade, eles estão trabalhando dia sim, dia não, e aí, para isso, cortaram o salário pela metade. Não se sabe se vai fechar de novo logo ou não, porque aí piora. E são questões que a gente está brigando, está junto aí tentando amenizar, né? Porque não é uma solução.
É nós por nós, como a gente sempre fala, porque a gente foi os primeiros a sair na frente. O que veio do governo não ajudou, não resolveu, para a maioria das pessoas não chegou. É meio isso que eu queria falar, que tem muito mais a ver com essas ações.